Bom dia. Feliz sábado a todos. Bom dia, Edmilson. Bom dia, Marcelo. Bom dia a toda a igreja, principalmente aos nossos amigos e irmãos de outros bairros que estão aqui conosco. Contemplação, né, que veio para cá, e não só para nós contemplarmos, mas também para a gente ouvir, né, eles cantarem, né? Exato, eles veio não só para ficar contemplando aqui, mas também para participar da programação, né? Então, para nós é uma satisfação ter vocês aqui, ter nossos irmãos aí lá do outro lado da tela. Deus possa abençoar cada um de nós nessa recapitulação, né? Lição extraordinária, né? Lição extraordinária. Todas as vezes que a gente toca nesse assunto, dessa história de José, mexe com qualquer um, né? Semana passada a gente já deu umas pinceladas, né, a respeito da história, e hoje a gente tem a oportunidade, na verdade, durante a semana, a gente teve a oportunidade de se aprofundar mais no desfecho, no desenrolar dessa história dessa família, né? Essa semana eu admirei mais assim a personalidade e o caráter de José, né? O José, como Daniel, Davi e outros muitos heróis da Bíblia, são sempre pessoas admiradas. Mas quando eu paro para olhar assim José, gente, eu acho que José era fora do normal. Eu acho que ele era autista, né? Ele acha que ele era da média, né, Edmilson? Não, autista que eu digo é lá do alto, né? Esses autistas, glória, porque não, é assim uma coisa extraordinária o caráter, a personalidade dele, e principalmente na parte de segunda-feira eu descobri nova coisa, Marcelo, né? A gente está todo dia, a gente lê, passa por cima assim, às vezes não percebe, e a lição da escola sabatina, ela tem esse poder de você passar e você ver uma coisinha que está no canto e ela desencava aquilo que está lá no canto, para que a gente possa ter uma visão mais ampla da história e trazer lições para a nossa vida. Certo, então é bom deixar isso para outro. Sim, então vamos iniciar, então vamos ficar de pé logo, para nós orarmos, né? Pronto. Para a gente começar a estudar logo, que estão já ansiosos. Faça as honras aí. Oremos. Santo e eterno Deus, maravilhoso Pai, a Ti somos gratos, Senhor, pelo dom da vida e por Tua misericórdia e por Teu amor. Amém. Seja com cada um de nós agora neste momento, que iremos abrir a Tua palavra, estudarmos um pouco mais da mesma, que o Senhor possa nos dar discernimento, entendimento através do Espírito Santo. É o que te pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor Deus, amém. Pois bem, toda lição começa com um versinho aí, né, meus queridos? Isso. Quem quiser acompanhar está em Gênesis capítulo 45, verso 5. Quem tiver a lição já sabe onde encontrar. Diz assim: Agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Quem foi que falou isso aqui, Edmilson? José, né? José. E para quem? Ele falou para os irmãos dele que agora estavam preocupados, né? Preocupados porque eles tinham cometido um ato, né, muito feio, né? E agora José estava com a faca e o queijo na mão, que poderia então retribuir. Se vingar, né? Exato. Mas aí eles estavam muito preocupados, né? Eu achei interessante, Marcelo, que eles até chegaram lá mentindo, né? Medo, minha amiga. Rapaz. Eu disse, olha, nosso pai, antes de morrer, disse que era para você relevar aquela história e tudo mais. Eu não vi. Pode ser que a Bíblia é muito resumida, né? Pode ser que o pai tenha dito isso para eles, mas eu acho que eles estavam mesmo era com medo, né? Aí Moisés disse, aí José disse assim, olha, não se preocupe, pessoal. O fato de vocês terem me vendido, né? O fato de vocês terem me vendido foi para realmente providência divina, né? E Edmilson, a gente vê que José, na sua sabedoria, né,
e tão próximo de Deus que ele era, que ele sabia dos seus sentimentos, claro, e ele também tinha uma noção do sentimento que talvez pairava sobre o coração dos irmãos. Exato. Porque a gente comentou semana passada aqui que o quão terrível foi a atitude dos irmãos, que primeiramente queriam matar José. Só não mataram por causa de Rúben. E aí Rúben foi lá e disse, não façamos o mal contra o moço. Vamos. Aí deram um jeito lá, jogaram o cabo num buraco, e aí depois decidiram vender como escravo. E aí eu até mencionei aqui, para que cada um, aqueles que têm irmãos, o Freire, por exemplo, é um cara que tem alguns irmãos, né, uns 2 ou mais, né, Freire? Então imagine você no lugar de José. Então, assim, foi algo terrível. Porque a gente, talvez, quando a gente é magoado por quem a gente não ama, por quem é um desconhecido, a gente sente, mas não tanto quanto é por alguém de casa, principalmente os irmãos, né? Que você viveu a vida inteira ali ao lado dos seus irmãos e em um determinado momento eles decidirem fazer isso com você. E aí José já fez assim, acalme o coração de vocês, né? Foi ali confortando. E aí, Edmilson? Falando de irmãos, né? Lá em casa nós éramos 12. 12. Mas aí ficaram, por enquanto só tem 10, né? E aí tem um aqui que aí sabe que a nossa infância a gente tinha sempre uns perrengues uns com os outros, né? Graças a Deus. Hoje tem umas marcas nos meus braços. Graças a Deus isso foi tempo de criança, né? Mas a lição, ela fala, a ênfase da lição nessa semana, o que ela quer trazer para nós onde ela fala aqui, descanso, relacionamento e cura, ela vai falar do perdão. E, gente, o perdão, meus irmãos e amigos aí, perdão, ele é um bálsamo, ele é um remédio, ele é a cura, ele é um analgésico, ele em certo sentido, não vou dizer que ela é um entorpecente, mas ele tranquiliza a pessoa, ele acalma o coração da pessoa. Então, o perdão, e mais do que a pessoa que é perdoada, a pessoa também que perdoa é que recebe aquilo, né? E até a lição no início, ela já começa com a história de uma mulher que ela sofreu uma violência muito grande, né? E levaram um homem a juízo e ela testemunhou contra aquele homem, dizendo que tinha sido ele e tudo mais, apesar das evidências não estarem bem claras, mas ela afirmava categoricamente que tinha sido ele, e por conta do testemunho dela, ele terminou sendo condenado e passou 12 anos na prisão. Na verdade, 14. Hã? 14 anos. Foi 14? Foi. Isso, está aqui, 14 mesmo. Está impressionado com o número de irmãos. Exato, Então, ele passou 14 anos na prisão e depois de desse tempo foi provado que ele era inocente, saiu, e aquela mulher teve vontade de conhecer. Realmente, se fosse o meu caso, eu queria passar longe. Porque Edmilson, é uma mistura de sentimentos, né? Vergonha, um sentimento de culpa também, porque, de certa forma, 14 anos, meu amigo, é uma vida... E ficou manchada, a vida ficou manchada, porque, não, você é um ex-presidiário. Não importa se a pessoa foi inocentada ou não, sempre fica aquilo pairando no ar, né? Agora, o melhor de tudo dessa história, porque a gente já viu outras histórias parecidas, é que a mulher teve vontade de conhecer aquele homem, por quê? Porque tinha algo no seu coração que ela não conseguia. Por que ela quis ver ele? Porque a consciência pesada. E quando ela chega para ele, aquele homem perdoa aquela mulher, né? Então, ali, eu acho que para ela foi assim como uma cura, porque ela não se sentia bem de ter feito aquilo, né? E terminou ela recebendo o perdão daquele homem. Então, foi uma história um tanto diferente, né? Não é todo mundo que tem Edmilson, e eu creio dom de perdoar. Que aquele perdão
ele consentiu, não naquele momento ali, certo? No caso da parte dele. Eu acho que aquele perdão já havia sido trabalhado no coração dele antes daquela mulher pedir aquele perdão. Porque às vezes tem pessoas que nos ferem e automaticamente ali ela pede perdão. E você escolhe dar as costas e não perdoar. Porque Exato. ainda há todo um sentimento, toda uma situação por trás daquilo ali. E aquele homem, quando ela pediu perdão ali, ele de pronto já a perdoou. Né? Então, assim, para ele, foi muito bom, com certeza, ter esse alívio, mas para ela foi algo muito maior. Extraordinário, né? Exatamente. E aí José, ele fez a mesma coisa, né? Ele perdoou seus irmãos, né? E aqui a lição ela vem desenrolando todo o contexto, toda a história, né? Da história. Que José, quando ele foi vendido, preso e tudo mais, com o decorrer dos fatos, com o desenrolar dos acontecimentos, ele acabou sendo o quê? Se tornando o primeiro ministro do Egito. Né? É como se fosse quem hoje aqui, Edmilson, hoje, para nós? Eu estou por fora aí da política, mas você está se referindo aqui ao Brasil, ao mundo? Não, vamos para a Inglaterra. Seria o que? O primeiro-ministro da Inglaterra, o primeiro-ministro da Inglaterra. Hoje em dia eu não sei quem é, mas houve um bom tempo eu também estou por fora aí. Houve um tempo que era o Tony Blair, que era muito famoso. Né? Quem é o primeiro-ministro aí da Inglaterra? Boris Johnson. Aquele do cabelo assim. Aquele bem... Rapaz, eu fico com agonia com aquele homem. Parece aquele cara do Caça-Fantasma, né, Edmilson? Um pente no cabelo daquele homem ali, porque... Dá agonia mesmo. Então, Edmilson, José se encontrou agora em uma posição, minha nossa, você sair de escravo, vendido pelos próprios irmãos para se tornar o Boris Johnson da época lá, né? Dotado de poder, glórias também, porque tinha, né? Mas ele, como no início da história, você falou que ele poderia usar desse poder agora para se vingar dos irmãos. Porém, o desenrolar da história é outro. Muito bem. Olha, José chega à corte, é o governador, o primeiro-ministro lá do Egito, né? E não era um país simples, né? Um país qualquer. Era a superpotência da época, né? Era o que era o top, né? Então, ele chega lá e aí ele vê os irmãos dele. E aí ele começa a fazer uma trama. Para você, assim, por que José não foi logo direto? Alguém pode nos ajudar aí? Por que José não foi logo direto? Olha, eu sou José, né, e tudo mais. Por que ele se escondeu por trás daquele cargo que ele tinha? Não se revelou. Interessante, amigos, é que ele, para camuflar mais ainda a história, ele não fala o hebraico, não sei se era o hebraico que eles falavam lá, ele fala na língua egípcia. Né? E aí ele precisa de um intérprete, ele arranja um intérprete ali, o intérprete deve ter que ficar olhando, esse homem aqui sabe falar e fica precisando de mim. Cara. Mas o certo é que, para que eles pudessem ter não entenderem que realmente ali era José. Por que José fez isso? Alguém pode nos ajudar? Pode levantar a mão que a Marlete leva o microfone aí. Por que José fez toda aquela trama? Tá todo mundo... É só apreensivo também, né? Não, mas eu respondo. Responda, por favor, Marlete. Não deixa eu inovar. Com o microfone na mão, né? Microfone, né? Ali, José precisava ter certeza de algumas coisas. Porque a última vez que ele viu os irmãos dele, foi naquela despedida do poço, numa situação de traição. Então, ele precisava saber se os irmãos tinham se arrependido, entender realmente como é que estava a vida deles, antes deles se apresentar. Exatamente. Ele queria ver a reação dele. Olha, Deus, quando ele morre na cruz do Calvário,
e aquelas pessoas dizendo um monte de coisas, aí preste a sua morte, ele diz assim, ó, Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Então, Jesus, ele estende o seu perdão como uma rede, mas não é todo mundo que vai ser perdoado, é somente aqueles que se arrependerem do seu mal. Então, tal é que tem o caso aí de Judas e Pedro, né? Ele estendeu o perdão para eles dois também, mas, no entanto, só um se apega. Então, José, ele fez aquele enredo para ver realmente se os irmãos ainda permaneciam com aquele caráter, né? Ou se eles tinham havido alguma mudança na vida deles. E aí, na parte de segunda-feira, foi a parte que eu achei assim extraordinário, a personalidade de José, porque José não era vingativo. E, gente, é assim, uma coisa, como eu estava dizendo, ele é uma pessoa fora do comum, porque ele tem ali na mão os irmãos dele, que ele poderia fazer, não digo com todos, mas principalmente com Judá, que Judá era o pivô da história, né, era o que queria matar mesmo, e ele poderia ter feito isso, né, não só com Judá, mas que era o irmão dele, os irmãos dele como um todo, mas o Potifar também. Ele podia ter dito, rapaz, que aqui há, Potifar, eu te sirvo há tanto tempo, você conhece a personalidade da tua mulher, e aí você está... Mas quando ele assume, ele nem vai mais, ele poderia ter dito assim, Faraó, vem cá, agora eu quero que você pegue bem aquele Potifar lá e... Aí chama, aí fala que deu, pessoal. Isso. Lembra daquele dia? Lembra daquele dia, agora Pois você é. vai lá para a prisão, lá no meu lugar, para você saber o que é bom para a tosse. Mas não, ele nem liga mais, porque aquele dali... Muitas vezes, alguém faz algo para nós, né? E a gente sabe que a gente tinha razão. A gente sabe que tinha razão. A outra pessoa estava errada. Mas aquela coisa ali, ela serviu para o seu engrandecimento espiritual. Ou então para você deixar um hábito, você estava certo. Não é que você não esteja errado, não. Mas aquele ato, aquilo que aconteceu, aquele episódio, terminou se convertendo numa coisa boa para você. Aí você diz assim, tudo bem, mas ele merece. Edmilson. Né? Ele merece. Tudo bem que eu fui beneficiado com esse aí, era a propósito de Deus, mas aquele indivíduo lá, ele merece uns corretivos, né? E às vezes nós nos tornamos vingativos. E José, ele não tinha esse espírito, não era só questão dos irmãos dele, era questão mesmo da natureza, porque ele poderia ter feito, e com a mulher de Potifar, já não digo nem com Potifar, mas aquela indivídua lá, ele disse, agora tu me paga. Como diz a mulher, aquela bicha. Aquela mocréia agora me paga. Edmilson, é o que a gente falou semana passada aqui na lição, né? Muitas vezes a gente é levado a agir de acordo com as circunstâncias, mas o cristão, ele não deve agir conforme as circunstâncias. Não. Ele deve agir conforme os princípios, que é o que vem explorando aqui na lição. E muitas vezes você se encontra em situações, até voltando um pouquinho para a parte de domingo aqui, Sim. que diz assim, ó, praticar os princípios bíblicos nos relacionamentos não significa que devemos aceitar o abuso ou aceitar tudo. Então, assim, existem muitas pessoas hoje em dia, principalmente mulheres, que a gente sabe, que vivem situações terríveis dentro de sua casa, sofrendo abusos das mais variadas formas, sofrendo violência das mais variadas formas, e, no entanto, porque alguém fala assim, mas você é cristã, você é uma mulher de Deus, você deve agir assim, assim, assado, ou aguentar tudo calado, isso e aquilo. E a gente sabe que não é assim. Agir de acordo com os princípios não quer dizer que você vai suportar tudo em relação a você e em relação a outros também.
Porque existem casos que não acontecem com a gente, mas acontecem com pessoas próximas, pessoas conhecidas, ou até com pessoas que a gente não conhece. Às vezes na rua a gente vê casos e a gente faz vista grossa porque não é com a gente ou porque não é com alguém que a gente ama. Então, assim, Deus, ele é um Deus de justiça. E nós somos o quê? Os seus representantes aqui nessa terra. Nós somos a sua imagem e semelhança. Então, nós devemos agir da forma como Jesus agiria, como, por exemplo, quando aquela mulher foi pega em adultério e iria ser apedrejada, e Jesus agiu ali. Claro, de acordo com a lei da época, era o que ela deveria receber? Sim. Era o que ela merecia. Mas não era o melhor se fazer. Marlete? Então, se pegando esse exemplo, né? Aliás, essa temática que o Marcelo está trabalhando, eu estava dando estudo para uma senhora que ela sofria abuso do marido dela de todas as formas possíveis, psicológica, física, sexual, né? Então, quando ela resolveu se separar do marido, a igreja excluiu ela, né? Porque a igreja acreditava, não é a igreja adventista, né? A igreja não acreditava que ela estava fazendo a coisa errada, que ela deveria perdoar eternamente o agressor, né? Mas a lição de domingo, no finalzinho dela, na segunda parte, na segunda metade, ela traz algo que eu até chamei a atenção, né? Me chamou a atenção, que eu comentei com o Eric, que eu acho que pela primeira vez eu estou vendo uma lição da Escola Sabatina abordando essa temática do abuso sexual, né? De uma forma muito clara e muito direta, e mostrando a posição da Igreja Adventista quanto a isso, né? De que não, nem o homem, nem a mulher, ou criança, quem quer que seja, deve viver sob abusos de parentes, né? De pessoas que lhes são próximas e que convivem com ela. Então, eu achei muito importante para que os membros da igreja que têm estudado diariamente a lição da Escola Sabatina e participam da recapitulação, vejam qual é a posição da Igreja Adventista sobre o abuso. Muito bem. Aí ele diz assim, olha, tem o nosso irmão, tá? Aí eu vi a perspicácia, a inteligência de José para realmente saber se Benjamim estava sofrendo o que ele tinha sofrido, se os irmãos tinham ainda ciúmes. E quando ele faz aquele banquete lá, traz um banquete, aí ele manda colocar. Quando eu li isso, a princípio, as primeiras vezes que eu li isso aí, quando diz assim, ó, ele bota uma porção para cada um lá, né? Uma porção para cada um. E a de Benjamim, se não me engano, é triplicada, né? Aquele homem nem comia tudo aquilo dali. Mas ele mandou encher... Benjamim, né? Mas... porque Benjamim já tinha voltado, né? Ele disse, vocês só vão voltar para cá se vocês trouxerem o irmão para saber se vocês falam a verdade mesmo ou não. Só um parênteses lembrando aqui. que Simeão tinha ficado cativo lá, né? Isso, era a promissória que eles tinham assinado. Porque se ele não tivesse ficado lá, realmente era meio um pouco complicado para eles voltarem. Pai, só abrindo aspas aqui, eu acho que a Regina queria ser Benjamim aqui. Não é que falando no tamanho do prato aqui, ela ficou ali sorrindo, ali, alegre. Mas enfim, continue aí, Edilson. Né? Então, aí ele faz aquela trama, né? Tá. Aí ele bota aquela porção ali. Eu fiquei, as primeiras vezes que eu li aquilo dali, eu disse, gente, por que ele já está demonstrando que aquele dali era o irmão dele de pai e mãe, né? Mas, na realidade, não era, irmão. Era a inteligência de José. Ele estava querendo saber se os irmãos ainda tinham ciúme. Porque quando eles vissem a porção deles, de Benjamim, aí eles iam ficar para ver se ele tinha ciúme. Mas não. E aí, quando José pega e bota o copo dele lá, disse assim, vocês são espia, vocês são ladrão, roubaram o meu copo, o copo que eu faço as adivinhações, nadinha, né? O copo que eu uso, né? Que eu uso para fazer minhas adivinhações e tudo mais, vocês roubaram. Não, ninguém roubou. Aí ele diz, vamos fazer o seguinte, no saco que tiver o copo, aí foi Judá que disse, né? Um deles, não me recordo ao certo, disse, vamos fazer o seguinte, no saco que tiver o copo, esse vai ficar como escravo.
Eles mal sabiam, né, que ele tinha colocado no saco de Benjamim. E aí foram caçar, revestar lá, tá, quando eles acharam, irmão, aquilo dali foi que o chão. E aí é onde mostra o verdadeiro arrependimento. Porque Judá disse, Senhor, faça o seguinte, fique comigo, mas não faça isso. Não faça isso com meu pai. Né? Deixa o menino ir, deixa o rapaz ir, fique comigo, eu fico no lugar dele e tudo mais. Então aquele dali foi uma coisa extraordinária, que José não se conteve, né? Não se conteve nessa hora. Ali ele viu que os irmãos haviam mudado, né? Pelo menos aquele que falou isso, né? E a lição, o título desse dia de segunda, ele fala preparando o terreno. É interessante que antes de José preparar esse terreno relacionado aos irmãos, o que havia acontecido era que José, ele já havia perdoado os irmãos. Já. E a lição fala aqui, ó, José provavelmente nunca teria prosperado no Egito se não os tivesse perdoado, pois possivelmente a ira e a amargura teria consumido seu coração e prejudicado sua relação com o Senhor. O perdão foi a essência na cura e reconstrução da vida, primeiramente de José. Vocês estão vendo a importância da gente perdoar primeiro? Porque esse terreno foi preparado primeiramente no coração de José. Já estava pronto, ele já estava pronto para agir daquela forma com os seus irmãos. E no caso, José, ele precisava ver que nos seus irmãos havia mudança. Porque assim, se eles não tivessem se arrependido, José teria visto ali na mesma hora após esses testes. Então, certo. Assim, por mais que haja um perdão e o pedido de perdão e vice-versa, para que o relacionamento seja restaurado ali no âmbito familiar ou em qualquer que seja o relacionamento, é necessário que haja a mudança. Porque antes houve uma série de atitudes suas ou do outro que levaram, de certa forma, a acontecer aquilo. Então, no caso, José precisava ter, de fato, a certeza dessa mudança dos irmãos. Dessa mudança. Olha, aqui ainda diz o seguinte, ó, sem perdão, continuamos vítimas. O perdão tem mais a ver conosco do que com a pessoa que prejudicou. Sem perdão, nós mesmos também somos vítimas. Não progride, não caminha, não vai para frente. Porque você fica também condicionado, você também fica acorrentado àquela coisa. Porque você fica remoendo, aquilo dali você sofre. E, então, quando aquele homem passou 14 anos na prisão, mas ele não sofreu tanto, porque ele não guardava a mágoa daquela mulher que tinha feito aquilo. Então, uma pessoa, quando ele guarda mágoa, ele sofre muito. Sofre a pessoa que ofendeu e a pessoa também que guarda mágoa. Meu apelo, apesar de ainda ter alguns dias da semana, eu vou logo fazer um apelo aqui. Que é diferente do pastor, eu não tenho alergia a apelo, né? O meu apelo é que a gente possa, que nós possamos primeiro nos perdoar, né? Primeiro nos perdoar e também pedir, né, que Deus possa transformar o nosso coração para que a gente tenha esse como é que eu vou dizer aqui, esse espírito de perdão, de saber perdoar uma pessoa, mesmo que a pessoa não peça perdão a você, como aquela mulher não tinha pedido ainda, os irmãos ainda não tinham pedido perdão ainda, mas José já tinha perdoado, então ele era livre. Ele era livre, e essa é a questão, não? Se nós temos essa dificuldade de perdoar as pessoas, é nessa hora que entra o Espírito Santo, que ele faz com que a gente nasça em nosso coração esse espírito de perdoar. É dom de Deus, né, Edmilson? Meus irmãos, perdoar, fiquem à vontade para responder, por favor. Todos, perdoar é esquecer? O título da lição aqui é diferente, perdoar e esquecer. Mas eu pergunto, perdoar é esquecer? Não. Por quê?
Levante a mão aí quem quiser falar no microfone. A Marlete está ali com o Silvio. Som aí antes que ele desista. Tá bem pertinho já. É porque esquecer é amnésia, não é perdoar, não. É diferente. Certo, pronto, coisa simples. Entendeu? Tá vendo? Eu vou ler aqui os Foi um textos. sucinto. Antes que eu esqueça o raciocínio, né? Que eu sofro de amnésia também, né? Isso é o normal do povo mais É. velho, né? Vai, continua. Quando uma pessoa ele faz alguma coisa para você e machuca, fere, sangra, né? Mas perdoar, enquanto você não perdoa, aquilo dali ainda sangra, aquilo dali ainda machuca. Mas quando você perdoa, aquilo dali cicatriza. Para exemplificar, uma vez nas minhas pescarias, uma piranha tirou um pedaço do meu dedo, né? Ficou assim, o pedaço ficou literalmente na boca dela, né? Com um pedaço lá na boca dela. Era isca. Era do tamanho de uma isca. Era pequeno, que a bicha era pequena, mas ficou o pedaço lá. Então eu levei para o médico lá, ele costurou, fechou e tudo mais. Mas passou dias ainda doendo, né? Doía muito. Doía e ficou insensível a parte lá, que deve ter cortado alguns nervos, e ficou insensível. Hoje eu olho aqui, né? Tá aqui, tem uma cicatriz aqui, né? Pensei que tinha sido do pé. Não, Foi da mão. Foi da mão. Aí tem uma cicatriz. Não dói mais, né? Então, mas nunca vou esquecer isso aqui, né? Tá aqui a cicatriz, mas não dói mais. Então, perdoar vai ficar uma cicatriz, mas quando você perdoa, não dói mais. Mas não quer dizer que você não vai esquecer. Eu nunca vou esquecer isso aqui. Toda vez que eu ver isso aqui, eu vou dizer, olha, foi uma piranha, que foi as minhas aventuras aí de pescador. O pessoal aqui quer saber se você perdoou a piranha. Não, peguei a Perdoou. piranha. Pegou, assou, Não, fritou e comeu com perdoou a farofa. piranha. Não, porque ela desapareceu antes sim. de cicatrizar. Pensei que Entendi, tava eu pensei fisgada que do ela- dedo, que ela ó, tinha botou ido pra logo frigideira. no Não, corpo. não. A piranha eu Silvio e o Ângelo lá na cidade de Luzilândia. E na hora que a gente foi fritar os peixes, eu disse, deixa essa piranha para mim. Porque estava doendo ainda, né? Mas comeu. Estava doendo. Se fosse hoje, talvez eu disse, não, pode comer você, né? Está perdoado. Tá vendo? Tem as circunstâncias, né? Meus irmãos, oi, irmã. Tava. Não, o pedaço ficou na boca dela. Aí Pegou na dele. Não, ficou na boca dela. Depois eu tirei, né? Quando eu tirei lá, eu já vi o pedaço. Quando ela mordeu, eu vi o pedaço ficou dentro da boca Canibalismo. dela. Irmãos, me permita ler aqui um trecho da lição. O perdão é a disposição de abandonar o direito ao ressentimento, condenação e vingança em relação ao ofensor ou a um grupo que age injustamente. Perdão não significa ausência de consequências, nem deixar o agressor continuar com os comportamentos abusivos, mas significa entregar a Deus o ressentimento e o desejo de vingança. Existem, em relação a qualquer atitude que façamos com o outro ou que os outros façam conosco, existem as consequências. Sempre irão existir. Um exemplo. Uma certa vez eu vi um vídeo, uma reportagem, a respeito de uma mãe que ficou na porta da delegacia enquanto o preso seria transferido da delegacia para o presídio, e ela foi e disse, eu perdoo você. Aquele homem havia matado o filho dela, certo? E ali ela perdoou, ok. Mas qual foi a consequência? Vocês acham que aquela mãe não chorou sentindo a falta do filho? Mesmo tendo perdoado aquele homem? Então, meus queridos, muitas vezes a gente faz algo com alguém, pensando assim, poxa, mas fulano vai me perdoar. O Edmilson é um homem de Deus, é um cristão. Mas tenham muito cuidado, meus queridos, com as consequências que eu e você podemos causar na vida dos outros, através de uma atitude nossa.
Porque o perdão pode acontecer. Perdão pode vir. Pode vir. Mas as consequências sempre irão ficar. Aquele jovem pode ter recebido o perdão daquela mãe, pedido perdão e ficar tudo bem. Mas ele teve que cumprir a pena na prisão, que são as consequências. Aquela piranha poderia ter arrancado o dedo inteiro da Edmilson e comprometido hoje, quem sabe, os movimentos, as suas atividades, a própria pescaria, né, na hora de tirar o anzol, né, Edmilson? Eu acho que então, não. Assim, a pescaria, eu ainda tinha mais 9 ainda. Né? Enfim, irmão. Certo. Bom dia, feliz sábado. Feliz sábado, meu irmão. Assim, o perdoar de verdade é você lembrar do ocorrido e não se ressentir com o acontecimento que houve na sua vida. Porque, assim, se você se ressentir ao lembrar de um fato que ocorreu na sua vida, você não perdoou. Ainda dói, né, irmão? Ainda dói. Ou seja, por mais que tenha deixado uma marca, você não se ressente por isso. Por quê? Você perdoou, aí entra a essência do perdão. Né? Ao perdoar, você também tem a consequência disso. Você se sente em paz. Independente se o problema foi grave ou não foi grave, Exato. você se sente em paz porque você, de fato, perdoou. Você não se ressente, você não carrega as mágoas. Perdão. E aí você vê um cristão que não tem paz consigo, porque fica pensando no irmão que o magoou, em uma circunstância que ele vivenciou. Quer dizer, então, muitas vezes, nós passamos por situações circunstanciais negativas e não sabemos lidar com ela, ou com elas, porque nós não perdoamos, e o fato de não perdoar, eu também não vou me sentir bem. Então, perdoar de verdade, independente, mesmo que você vê aquela pessoa que trouxe uma consequência na sua vida, na vida da família, você não vai levar isso em consideração, porque você já concedeu a ela o perdão. A paz já foi encontrada. Né? E voltando aqui o que o Marcelo estava falando, dessa questão das consequências, mesmo você recebendo o perdão, muitas vezes nós temos que pagar as consequências, né? Temos que arcar com as consequências. Aquela coisa, gente, precisamos ter noção do mal que fazemos também. As consequências, elas são necessárias para que a gente veja o quão ruim foi o nosso erro e a gente ter aquele sentimento de eu nunca mais vou fazer isso. Exato. Em Cristo Jesus. Certo. E uma prova clara, nosso tempo já está indo embora, é ali na cruz do Calvário. Jesus disse assim: Pai, perdoa porque não sabem o que fazem. Então, Jesus perdoou eles. Perdoou ali. Todos que se apegassem a esse perdão, a essa afirmação. Mas o que foi que eles disseram um pouco antes? Daquelas palavras, pelo menos é o que Ellen White diz lá no Grande Conflito, se não me engano, ou é no Desejado, num dos dois. Ali foi consequência daquelas palavras que eles disseram, não só das palavras, mas do ato. Né? Então, Jesus perdoou, mas eles receberam as consequências. Então, nós não estamos isentos das consequências, mesmo recebendo o perdão. Não é que você não tenha sido perdoado, mas, infelizmente, muitas vezes as consequências vêm. Admir, só para fechar, que eu sei que já está concluindo, tem ainda alguns tópicos ainda que você pode também resumir, mas eu queria concluir minha fala aqui só falando aqui a respeito dessa prática,
quando alguém lhe magoa, meus queridos, a lição ela fala aqui, ó, a fim de perdoar devemos admitir que estamos feridos. Às vezes a pessoa faz algo com a gente diz, não, não foi nada não, se preocupe não. E o coração cheio de ódio. E a pessoa fez aquilo, a pessoa, então eu não fiz nada de mal realmente. A pessoa não vai nem reconhecer o erro. E depois aquela pessoa vai fazer a mesma coisa com outra pessoa, com outra e com outra, porque ninguém disse para ela o quanto aquele ato o feriu, ou a feriu. Né? Então a primeira coisa que você deve fazer também, quando você, no caso, é a vítima, é você admitir e externar isso, ó, realmente você me magoou, estou ferido. Né? Depois, que nós não precisamos também, que às vezes a pessoa faz algo com a gente e a gente fica esperando 1, 2 dias, 1 ano, 10 anos, esperando a pessoa vir pedir o perdão. Então, a lição é que nós não precisamos esperar o pedido de perdão para perdoar. Essa é uma outra parte prática. E a outra aqui que a lição também aborda é a questão de como agir com aqueles que magoam. E aqui a lição, num dos versículos aqui que fala, em Lucas e em Mateus, diz que nós devemos bendizer aquele que nos amaldiçoa. Que falam mal da gente. A gente tem que falar bem. Poxa, falar e tudo. E depois aquela pessoa vai saber, poxa, eu odeio a Elisângela, mas a Elisângela fala bem de mim para as pessoas. Reconhece minhas qualidades. Porque também você não vai precisar ser falso. Mas reconheça que aquela pessoa também, por mais ruim que ela tenha agido com você, que aquela pessoa tem qualidades. Enalteça as qualidades dessa pessoa. E um dia, sempre alguém tem uma linguazinha mais assanhada, vai falar, afiada. Vai chegar afiada, né? Vai chegar aos ouvidos dessa pessoa. E a lição diz o quê? Que nós devemos orar por aqueles que nos caluniam, por aqueles que nos perseguem. Então, assim, antes de mais nada, esse perdão envolve essas práticas, né? Essas atitudes. E é o que eu falei, que o verdadeiro cristão, independente de religião, ele deve agir conforme os princípios bíblicos, conforme os princípios cristãos, e não de acordo com as circunstâncias. Naquele momento de dor, o seu sentimento talvez seja de revidar, mas não é isso que Cristo faria. E para fechar aqui minha parte, antes, eu entendo que o processo de perdoar, o ato de perdoar, ele envolve 3 processos, né? 3 degraus, assim. E aí eu fui entendendo cada degrau aos poucos, né? O primeiro degrau, você diz assim, olha, se a pessoa me pedir perdão, eu perdoo. Primeiro tem essa questão de a pessoa só perdoa se a pessoa vir pedir perdão. Condicional. Aí tem outro processo que diz assim, o primeiro, mesmo a pessoa pedindo perdão, tem pessoas que não perdoam. Né? Aí, isso é muito falso. O primeiro. Né? Mesmo a pessoa pedindo perdão, a pessoa não perdoa. O segundo é que a pessoa só perdoa se a outra pessoa pedir perdão. E o outro passo que eu entendi, aí lá no Gênesis ainda, quando o homem peca contra Deus, né, Deus não esperou nem o homem ir pedir perdão. Ele foi atrás. Não, era para o homem, era para primeiro. Deus disse assim, você não coma da árvore, você não coma. Você comer, você morre. Aí o homem comeu, Senhor, eu comi, me perdoe. Não, você não tem perdão. Eu disse que para não comer. Mas aí Deus pulou essa parte. Aí disse, mas se o homem, Senhor, me perdoe, eu comi. Tá bom, você pediu, eu só vou perdoar porque você pediu. Mas não, o homem não deu esses 2 passos. O homem foi se esconder. Então, o que eu entendo é que muitas vezes nós temos que ir atrás também. Edmilson. Nós temos que provocar isso, né? Naquele momento que Adão e Eva ali, Deus ele não procurou culpados. E o que nós fazemos na maioria das vezes é procurar culpado. Ou
eu fiz isso com o Edmilson porque ele fez isso, isso e isso, porque ele é assim, assim, assado. Ou, eu não vou pedir perdão porque ele não merece, porque eu fiz porque ele mereceu eu fazer isso. Ou, justificar realmente a sua atitude. Eu fiz mesmo porque ele é assim, 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 assado. Então, meus queridos, para nenhum dos dois casos, nós precisamos procurar culpado ou justificativa. Nós precisamos apenas procurar perdoar e ser perdoado. Perdoar e ser perdoado. Igual Estevão, né? Estevão estava lá e antes de... Ele disse, olha, já foi perdoando, e aquele perdão caiu de Paulo, né? Vamos ficar de pé para nós encerrarmos a lição extraordinária. Eu só espero que eu tenha aprendido o suficiente para praticar, né? Eu também. Que os irmãos também, né? Nossos amigos aí também. Nós possamos praticar esse perdão de Deus, que é uma coisa extraordinária. José é uma pessoa extraordinária, que traz essa lição de perdão, de não guardar rancor, de deixar a vingança para Deus. É isso que nós temos que fazer. Se Deus quiser se vingar de alguém, se vingue. Deus tem o poder para isso. Mas que depender de vós, tem de paz com todos, né, Denilson? Isso. Amado Deus e Pai, obrigado, Senhor, por essas maravilhosas lições que Tu tem nos passado através do estudo da lição da Bíblia e desses personagens, Senhor Deus, que realmente enalteceram o Teu nome através do seu viver. Que possamos também, Senhor Deus, exemplificar ou seguir esses exemplos, acima de tudo o exemplo maior que é de Jesus Cristo, e também, Senhor Deus, viver isso e exemplificar para outras pessoas. Fica conosco, em Teu nome te pedimos, Senhor. Amém.